Certo? Acho que já está aparecendo aí para vocês. Bom, pelo menos aqui no meu celular já chegou a mensagem de gravação, tá? E aí, depois, se tiver algum aluno algum colega que porventura não conseguir entrar a tempo, a gente vai disponibilizar isso lá no linkzinho do YouTube, tá bom? Para que vocês tenham acesso posteriormente, tá? Bom, na semana passada era para a gente começar, né? Mas, lamentavelmente, infelizmente, aí perdemos o nosso colega. E eu confesso a vocês que nesses tempos de pandemia é tanta gente que a gente está perdendo, né? E eu estou de um jeito que eu nem olho mais os status aqui do WhatsApp, porque toda semana eu vejo 2, 3 conhecidos indo embora, sabe? E a gente que é cristão, precisa agradecer muito a Deus por estar vivo. E na quinta-feira, quando recebi a notícia lá que o nosso amigo tinha falecido, eu fiquei muito mal, sabe? E perdi também já parentes, amigos, com toda essa pandemia, embora o nosso colega não foi de Covid, que ele faleceu, mas não faz diferença, né? Faleceu, foi embora, enfim, a gente se entristece, né? E eu não podia tá deixando de citar esse momento, né, pessoal? Apesar de estar sendo difícil para todos nós, tudo isso, mas ele era um cara muito bacana, eu tinha um carinho muito grande por ele. Tínhamos trabalhado, né, no semestre anterior, finalizado agora em março, uma disciplina que ele estava dependente aí, né? Estava de dependência. E a gente teve muita conversa, né, por aqui pelo Google Meet. Então, é muito ruim você. E na semana anterior, né, na segunda-feira, eu conversei com ele pedindo o link da nossa disciplina. Então, era para ele estar aqui conosco, era para estar participando, enfim. Mas a vida segue, a gente vai seguindo aí, vamos agradecendo a Deus por estar vivos, estar com saúde, né? E poder estar aqui, né, tocando a nossa vida acadêmica adiante, tá, pessoal? Então, assim, bem-vindos vocês aí mais uma vez, tá? Nós temos registrados aqui na disciplina, eu falo registrados porque ainda não estão matriculados, tá? A previsão é que 20 alunos vão cursar a disciplina. Nesse momento a gente tem 12, né? Então, imagino que no decorrer da aula, mais 8 devem chegar por aí, tá? E aí eu quero passar para vocês hoje o planejamento das nossas aulas, conforme já falei anteriormente. E aí, a gente finalizando esse planejamento, a gente já entra no nosso primeiro passo aí, que é uma introdução geral à administração, tá? Então, eu vou passar para vocês, pessoal, o PDA da disciplina, que é o Plano de Disciplina Adaptado, que é uma exigência, né, da instrução normativa, que pede para que a gente apresente logo esse PDA na primeira aula. Tá? Então, esse aqui, pessoal, é o nosso documento, tá? Plano de trabalho para a atividade de ensino remota. Só que o que eu vou fazer? Existe aqui o documento formalizado, mas geralmente eu faço a apresentação do nosso planejamento em forma de slides, tá? Então, tudo que tem nesse documento, eu vou apresentar para vocês ali em forma de slides, que fica mais tranquilo, tá? Como é que vão ser as nossas aulas, a ementa, quais são os recursos que a gente vai utilizar, como é que é a forma de avaliação, tá bom? Então, eu prefiro utilizar os slides para mostrar para vocês que dá uma enriquecida, tá? Na apresentação aí. E aí, assim, eu vou apresentar a disciplina, eu sei que vocês já passam por esse processo aí sempre, e se tiverem alguma dúvida, a gente para, tá bom? E já vamos esclarecendo essas dúvidas, tá? Deixa eu só tirar essa notificaçãozinha aqui. Bom, pessoal, a nossa disciplina é administração rural, né? Eu sou o professor Ranilson, vocês já me conhecem aí lá da disciplina de empreendedorismo, tá? A minha área é administração, com mestrado em ciências e educação agrícola. Um mestrado só, na verdade, com essas duas áreas. E vamos trabalhar esse semestre com a disciplina de administração rural, tá? Inclusive, eu até enviei um link de um formulário antes para vocês, até para a gente saber quais são as dificuldades, ver quais são as expectativas de cada um de vocês. Teve, assim, uma colaboração muito boa, né? Todos entraram lá e registraram, enfim, ficou faltando, acho que 2 ou 3 pessoas,
Até pediram para preencher hoje, mas como eu já tinha feito um apanhado disso para apresentar para vocês na aula de hoje, eu acabei já finalizando as respostas do questionário, tá? Então, o que eu vou passar para vocês agora é o planejamento da disciplina, como é que vai acontecer, tá? Aí, o objetivo dessa aula de hoje é a gente apresentar o planejamento dessa disciplina, né, pessoal, de administração rural, que é o que a gente chama de PDA, e aí a gente, no segundo momento, vai fazer uma breve introdução sobre a administração, de uma forma geral, né? De onde é que ela veio, quais são as principais influências, aí a gente já começa com uma atividade para a próxima semana, tá bom? Mas isso vai ser logo mais daqui a pouquinho. Bom, então vamos lá, pessoal. A ementa da disciplina, né? Ela é uma ementazinha, digamos assim, fácil da gente trabalhar, tá? Talvez vai complicar um pouquinho mais na hora da gente trabalhar com a parte de custos, porque ainda não tive essa experiência de trabalhar com essa parte da matemática de forma online. Eu confesso que vai ser a primeira vez. Então, quando a gente chegar lá nesse momento, a gente vai fazer algumas tentativas e encontrar a melhor forma de vocês absorverem esse conteúdo. Se a gente vê que não consegue fazer dessa forma que a gente está vendo aqui, a gente vai trabalhar com atividades, começa com exercício um pouquinho menor, e vai aumentando o grau de dificuldade, faz uma lista com 5, 10 exercícios em uma atividade. Enfim, nesse tempo de aula remota, tem muita coisa que a gente precisa reaprender, né, pessoal? E já digo para vocês que essa não é a forma que a gente gostaria de estar trabalhando, né? Eu queria muito estar aí com vocês em sala de aula, rabiscando quadro, enfim, riscando o caderno, fazendo os nossos cálculos de custos, mas infelizmente essa é a forma que a gente tem para trabalhar e a gente vai se adequando aí dentro do que for possível, tá bom? Então vamos lá, pessoal, a gente vai ver o histórico, né, conceito de administração, importância para as atividades rurais, característica da administração rural, estabelecimento agrícola como um sistema, ambiente em torno, instrumento da administração rural. Essa emenda, na verdade, vai estar disponibilizada para vocês. O que é administração rural empresarial, familiar, comunidades tradicionais e povos indígenas, áreas do empreendimento, noções básicas de soberania e segurança alimentar, política agrícola do governo federal, potencial das atividades rurais no município e região. Isso aqui é a nossa emenda, pessoal. Lá no PDA, eu volto a falar para vocês que está detalhado quais são os tópicos que a gente vai trabalhar com o objetivo de contemplar todo esse conteúdo aqui dessa emenda, tá? Isso aqui eu estou apresentando para vocês porque é uma exigência da nossa instrução normativa lá sobre o retorno das atividades remotas. Bom, quais são as habilidades e competências a serem obtidas, pessoal? A gente espera que, ao final da disciplina, vocês tenham um domínio de conceitos que permitam identificar os diferentes tipos de agricultura e suas características. Quando eu falo diferentes tipos de agricultura, na verdade, de atividades agropecuárias, tá? Então, a gente vai abordar a administração de uma forma geral, como é que ela é concebida genericamente, digamos assim. Aí, na hora que vocês entenderem de onde que veio, como é que surgiu, quais são as principais teorias, aí a gente tenta direcionar isso para o meio rural, tá? Para as atividades agropecuárias. Então, a gente aborda o contexto geral, como é que vai ser a administração geral, e a gente leva isso, no segundo momento, para as atividades agropecuárias, tá? Que esse é o objetivo. Segunda habilidade é capacidade de aplicar conhecimento teórico prático para avaliar a eficiência administrativa de sistemas de produção, tá? Então, a ideia é que vocês consigam enxergar, digamos assim, uma propriedade, seja ela pequena, média ou grande, né? Uma agricultura familiar, uma agricultura empresarial, um agronegócio, e vocês entendam como é que são as funções da administração ali dentro daquele negócio rural, tá? Então, a ideia da nossa disciplina é que vocês entendam a propriedade como uma empresa rural, tá? Então, infelizmente, a gente tem situações que a pessoa faz o uso da terra, faz o uso ali dos recursos naturais, enfim, mas ele não tem essa parte do conhecimento da gestão, tá? E a ideia é que vocês saiam conhecendo, né, os principais pontos da parte da gestão do empreendimento agropecuário, vocês precisam ter isso bem formado na cabeça de vocês.
Tá bom? Então, digamos assim, que o resumão da nossa disciplina é entender, né, o que a gestão pode contribuir e de que forma eu posso fazer que a minha pequena propriedade possa ser vista como uma pequena empresa rural, a média como uma média empresa e a grande como uma grande empresa, tá bom? Então, compreensão do processo administrativo da produção familiar e da empresa capitalista no processo no desenvolvimento rural, tá? E aí eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte, pessoal, quando eu trabalho tanto essa disciplina quanto a disciplina de empreendedorismo ou qualquer uma outra, né, em qualquer um dos cursos, eu vou pegar o exemplo da agronomia. Eu não costumo, por exemplo, não que eu não defenda a agricultura familiar, não é isso. Ou não que eu não defenda o agronegócio, tá? Mas aí eu costumo trazer para vocês as duas alternativas, tá? Então, não, isso aqui você pode usar tanto na agricultura familiar quanto na agricultura empresarial. Você pode usar tanto na empresa, digamos assim, pequena, né, que são consideradas propriedades pequenas, como no agronegócio, tá? E aí você é que vai ter, digamos assim, as opções de onde que você vai atuar. Tá bom? Então, a gente não vai discutir, o agronegócio é melhor, a agricultura familiar, não. A gente vai trazer algumas situações. É claro que a gente vai ter alguns momentos, né, para a gente estar discutindo isso, alguns debates que são muito importantes, tá bom? Mas aí fica a critério de vocês escolher depois qual vai ser o caminho de vocês, tá? Então, a ideia é trazer para vocês o que é administração, e aí você vai para campo e escolhe a forma que você vai utilizar isso melhor, tá bom? Vamos lá, pessoal, carga horária, né, e os cronogramas de data das nossas aulas. A nossa disciplina são 60 horas, tá? 60 horas aulas. Isso dá 72 horas relógio, tá? Lembrando, pessoal, que aqui nessas 60 horas, a gente tem 40 horas teóricas e 20 de aulas práticas. O que são essas aulas práticas? A gente não vai ter condições de fazer uma visita a uma propriedade, talvez a gente não tenha condições de conhecer em loco, né, uma visita técnica, alguma coisa assim. Então, o que a gente vai fazer para tentar... a gente não tem condições de ir lá, mas como é que a gente vai tentar solucionar isso? Vamos tentar trazer estudos de caso, tá? Então, cada um vai trazer um exemplo de uma propriedade, e a gente coloca e vai comparando com a nossa parte teórica, tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, são 72 horas relógio, são 5 aulas por semana, sendo 3 na segunda e 2 na quarta, tá? O que é a proposta, pessoal? Essas 2 aulas da quarta-feira vão ser para vocês trabalharem no momento assíncrono. O que é isso, professor? A gente vai discutir alguma coisa na segunda-feira, a gente vai montar um plano de trabalho na segunda-feira, e aí vocês têm a quinta-feira, né? Aliás, a quarta-feira, que seria as nossas outras 2 aulas, para vocês desenvolverem isso, tá bom? Essa é uma forma, por exemplo, que a gente entende que o aluno possa ter um aproveitamento melhor. Não adianta eu ficar aqui falando para vocês, falando, né? Eu até comentei na semana passada, no nosso primeiro encontro ali, o Rafael abriu a câmera. Então, vai ter alguns momentos que a gente vai ter que ter uma interação, tá? E a gente vai tentar fazer isso nas aulas de segunda, mas aí na quarta-feira, vocês vão ficar com essas aulas aí para fazer atividades. Exceto quando a gente começar um assunto na segunda que não conseguir terminar, tá bom? Então, ficaria como essas 2 aulas como as atividades práticas, tá bom? Mas vai ter semana que a gente vai ter os 2 momentos. Pode ser que tenha semana que fique para vocês fazerem um trabalho um pouco mais extenso, tá bom? De forma que são 5 aulas, né? Então, são 15 na segunda e 15 na quarta. A previsão era para ter começado dia 19, tá? A gente só está começando oficialmente hoje. E o término está previsto para 20 de agosto de 2021, tá bom? Até lá, pessoal, a gente consegue fazer a recuperação dos 2 conteúdos que ficaram para trás, um estudo dirigido, alguma atividade, enfim, a gente replaneja o conteúdo, tá bom? Então, previsão de começo dia 19 e a previsão de término dia 20, tá? Lembrando que lá no mês de julho a gente vai ter, eu acho que são 2 semanas aí que vão ser as férias docentes, né? Que esse ano foi fragmentado em 3 partes. Aí nós tivemos 10 dias em janeiro, parece que vai ser 10 dias em julho e 10 dias em setembro, tá?
E aí a gente vai ter essa pausinha no meio da disciplina. Mas até lá a gente já vai ter adiantado muita, tá bom? Bom, avaliação da aprendizagem. Professor, com licença. Oi. Eu tinha levantado a mão, aí eu acho que você não viu. Não, era só uma dúvida. Quando as aulas eram presenciais, o senhor costumava levar em outras cidades, era? Fazenda, Na empresa? verdade, era o seguinte, cada ano, a gente foi evoluindo de uma forma diferente, né? Acho que 2018, o pessoal foi para campo para fazer um inventário, né? Eu ainda acompanhei uma turma, assim, só que a gente não tinha como ir todo mundo para o mesmo lugar. Então, a ideia é que cada grupo formado fizesse a visita, eu tinha como acompanhar um grupo para fazer esse levantamento na propriedade, entendeu? Só que aí o ano passado nós não conseguimos fazer, e esse ano eu não sei como é que a gente vai conseguir fazer. Talvez a gente também não consiga, vamos ficar um pouco amarrado aí, digamos assim, na sala de aula mesmo. A não ser que tenha uma reviravolta nesse contexto todo aí, tá bom? Entendi, professor, beleza. Mas aí a gente tá estudando alguma forma da gente pelo menos ver alguma coisa mais prática, como é que funciona lá na propriedade mesmo. Tá bom? Se eu conseguir, a gente faz. Se não, a gente vai ter que tentar resolver com o que a gente tem aqui. Tá bom? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode abrir o microfone, tá? Porque eu não estou vendo aqui o chatzinho e no meu celular também é só o meu monitor do que está aparecendo para vocês, tá? Então, fiquem à vontade para abrir o microfone, tá? Se tiver alguma dúvida, a gente para e já responde logo, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Avaliação do aprendizado. Considerando que estamos em aulas remotas, é necessário que o aluno seja o protagonista da sua própria formação. A gente tem uma dificuldade muito grande, pessoal, nesse formato de aula, de acompanhar, digamos assim, individualmente a dificuldade de cada um de vocês. Então, na sala de aula, a gente senta com um, a gente conversa, principalmente, eu vejo que, assim como eu, né, tem muitos colegas, tem muitos alunos que não gostam muito de matemática, né? Então, a gente tem uma parte da disciplina que é alguns cálculos para serem feitos. E aí, nessa parte, que é mais difícil, a gente senta, pega a calculadora, detalha o problema, faz etapa por etapa, e aqui, nesse ambiente, a gente tem mais uma dificuldade de fazer isso. Então, a gente se coloca à disposição, mas vocês é que têm que correr atrás, digamos assim. É claro que vocês é que têm que correr atrás da formação, mas nesse tipo de aula aqui, vocês têm que fazer um planejamento certinho. Então, se tem uma atividade para fazer essa semana, não deixa para outra semana, porque aí acumula com a atividade do outro professor. Aí fica para a semana que vem, você já não consegue acompanhar mais a turma, enfim. A gente vai fazendo o nosso planejamento em frações que sejam possíveis de resolver naquela semana. Então, é preciso que a gente tenha esse compromisso de fazer, tá, pessoal? Mais à frente eu vou informar para vocês, vou apresentar para vocês como é que isso vai ser recebido, tá? E aí a gente espera que esse planejamento seja cumprido. É claro que isso não é uma coisa muito engessada, professor, eu não consegui fazer essa semana e dar mais um prazo, a gente vai conversando e vai dialogando, tá? E negociando esse mesmo prazo, tá bom, pessoal? Mas vocês, nesse momento, são os principais responsáveis pela formação de vocês, tá bom? Então, a gente vai passar o material, a gente vai passar as atividades, mas não tem como eu estar ali acompanhando vocês ali de pertinho para saber como é que está a dificuldade de cada um, tá bom? Então, a gente vai ter o nosso WhatsApp, a gente vai ter outras formas de interagir, mas o nível de esforço de vocês para essa modalidade, a gente sabe que é maior, tá? E o professor não é diferente, pessoal. A gente teve que reaprender tudo. Eu, quando começou essas aulas remotas, eu digo para vocês que eu não sabia nem o que era um link do Google Meet. E aí, no ano passado, a gente teve que se reaprender. Então, hoje eu já consigo criar as minhas salas, eu já consigo usar o OBS Studio para gravar as minhas aulas assíncronas, já consigo usar o Filmora para poder editar essas aulas, colocar legenda, já aprendi a mexer lá no YouTube, criar um canal, disponibilizar essas aulas. Então, assim, a gente teve também que ser protagonista da nossa própria formação. Fiz uns 2 cursos de extensão, do próprio IFPA, né, que foi um curso de formação em TICS, e aí fiz mais um também do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Então, a gente está correndo atrás, está se reinventando, tá, pessoal? É claro que seria muito melhor se a gente tivesse as aulas presenciais, mas isso aqui é uma coisa que não vai acabar.
A gente vai voltar para a sala de aula e alguns momentos vão ter que acontecer por aqui, como está acontecendo agora. Então, de uma certa forma, a gente está levando isso como aprendizado e está buscando para a nossa formação mais alguma coisa. Tá bom? Então, eu queria deixar isso bem claro para vocês. Serão utilizadas metodologias ativas, como sala de aula invertida, estudo de caso e outras que fizerem necessário, onde o aluno deverá apresentar o resultado do seu aprendizado sendo complementado pelo professor, tá? Então, a gente vai falar de algum assunto, passa uma atividade para vocês, você traz para a sala de aula, faz a apresentação e a gente vai complementando isso, tá? Isso é uma das formas que tem dado mais certo para esse tipo de aula. Aí coloquei em vermelho aqui, ó, como é que vão ser as avaliações, tá? As avaliações serão feitas de acordo com as atividades realizadas no decorrer da disciplina e, portanto, será acompanhado o comprometimento do aluno com os temas propostos, tá? Pessoal, o que tem acontecido? Eu sei que está sendo difícil, a gente vai até falar nessa parte agora mais à frente, dificuldade de internet, dificuldade de acesso, mas, assim, tem acontecido corriqueiramente, né, costumeiramente, o aluno vem no primeiro dia de aula, a gente apresenta a disciplina, diz como é que vai ser, aí ele participa de uma aula, 2 aulas e some no mapa. Aí não apresenta nenhuma atividade, não entra em contato. Aí quando está faltando uma semana para terminar a aula, eu digo mais, quando na última aula ele aparece, fala, professor, eu não pude por causa disso, 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 o que o senhor pode fazer por mim? Olha, a gente tem feito de tudo, mas tem algumas situações que não dá, pessoal, para a gente resolver. Então, assim, as atividades nossas vão ser semanais, quinzenais, dependendo do assunto. E cada atividade que você fizer vai valer um fragmentozinho da sua nota. A gente não vai ter prova, tá? As avaliações vão ser qualitativas, né? Como é que está o comprometimento, como é que está a frequência de vocês, a gente vai transformar isso num número e dar uma nota para vocês, tá? A gente tem todos os critérios para fazer isso. Então, se você estiver tendo algum problema, professor, eu estou tendo problema, eu não estou tendo internet, eu tive que mudar de cidade, eu estou morando não sei onde, vai me avisando aí. Pelo menos a gente vai dialogando para mim e criando uma forma para vocês, tá? Se vocês iniciarem a disciplina, sumir, chegar lá no final e perguntar, professor, o que o senhor pode fazer por mim? Provavelmente vocês vão receber uma resposta que vocês não vão gostar, tá bom? Então, vamos trabalhar em conjunto, vamos trabalhar em parceria, vamos trabalhar aqui, ó, em paralelo, tá bom? Se tiver dificuldade, vão me avisando. De vez em quando eu apresento como é que estão as atividades. Olha, já entregaram tantas atividades, fulano entregou tantas atividades, fulano entregou tantas, a nota que você tem é essa, tá bom? Então, assim, vamos dialogando aí para a gente poder chegar lá no final com todo mundo aprovado, sem nenhum problema, tá bom? Então, acho que ficou claro, né? Não vai ter prova, a gente vai avaliar cada atividade que vocês forem fazendo. Se a gente chegar no final da disciplina e tiver feito 10 atividades, ótimo, cada atividade vai valer 1 ponto. Se a gente fez 20 atividades, cada atividade vai valer meio, tá bom? Aí a gente vai juntando esses fragmentos até dar a pontuação de vocês. Lembrando que a frequência também, pessoal, vai valer uma partezinha da nota, tá bom? Como é que vão ser as ferramentas, pessoal, que nós vamos utilizar, né? Primeiro, nós vamos utilizar o SIGA. O SIGA, a gente vai disponibilizar materiais, vocês vão postar as atividades. Professor, nós não vamos usar o Classroom, eu prefiro utilizar o SIGA, tá bom? Por quê? Porque eu fiz algumas atividades no Classroom com uma outra turma e, sinceramente, eu não gostei muito. Tem muita coisa que você tem que postar, enviar, tem que fazer upload lá para dentro do Google Drive. E eu não gosto muito de estar compartilhando aí os nossos materiais com o Google, enfim. Tudo que eu tenho que disponibilizar para vocês, eu tenho que mandar para o Google, aí depois é que eu compartilho, tá? Então, assim, pessoal, achei ele também bem chatinho também de usar o Classroom. Pois é. Então, assim, ó, aí eu vou mostrar para vocês as ferramentas aqui, e vocês vão ver que não precisa mais do que isso para a gente conduzir as nossas aulas. Eu, sinceramente, achei muito chatinho. Aí você faz um formulário para valer como atividade. Aí você tem que cadastrar todo mundo nesse formulário. Ou então, toda vez que você entra lá, você tem que ir lá e clicar no negócio. Às vezes você esquece, manda para o aluno, professor, eu não consigo mexer no formulário. Aí até você lembrar onde que você tem que ir. Enfim, vamos resolver a coisa da forma mais simples possível, tá? A gente tem o SIGA. O SIGA não é difícil de mexer, pessoal, vai ser para disponibilização de materiais e postagem das atividades, tá? Lembrando, pessoal, que essa disponibilização aqui de materiais,
a gente faz isso também pelo nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Aí só essa postagem, que na hora que vocês estiverem matriculados, aí vocês vão ter acesso a ela, aí vocês vão colocar lá. Por quê? Porque isso ajuda demais o professor, tá bom? Então, a gente entra lá, você posta a atividade, a gente já corrige, já dá nota, ela já fica somadinha lá para você. Então, tem um meio ponto aqui, tem um nessa, tem um na outra, a sua nota já vai aparecendo lá, 2,5, enfim, 3, 3,5, 7, 7,5, até chegar na pontuação máxima. Tá? Então, a gente, nesse momento, a gente não vai utilizar a Classroom. Se aparecer alguma situação que não seja contemplado com essas ferramentas aqui, nada impede da gente utilizar. Mas, pelo menos nessa disciplina aqui agora, não está planejado nada no Classroom. Tá bom? Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que se faz isso no SIGA. A gente vai utilizar o WhatsApp, tá bom, pessoal? Tanto para disponibilização de materiais, quanto para os informes e atendimento intraescolar. Esse atendimento intraescolar, como a gente tem um link único também, que é esse link que a gente está utilizando, nós vamos trabalhar muito também, às vezes, em algum outro momento fora da sala de aula por aqui. Professor, vamos lá na sala para a gente bater um papo. Ótimo, vou lá e atendo vocês pelo nosso próprio link, tá? Então, esse link aqui é exclusivamente para a administração rural. Então, a gente fala pelo WhatsApp e, se tiver algum problema, a gente entra lá na nossa sala e conversa também por aqui, como a gente está fazendo agora, tá? Que vai ser exatamente esse cara aqui, o Google Meet, nas nossas aulas assíncronas, as nossas aulas síncronas e o atendimento interescolar. E, por último, pessoal, o YouTube, que é onde a gente vai disponibilizar esses momentos que a gente vai ter por aqui, tá bom? Então, quem perdeu esse momento de hoje, tudo que a gente está falando aqui agora, vai ficar disponibilizado lá somente para vocês da turma, tá bom? Eu até coloquei alguns detalhes de cada um desses itens, né? O SIGA, lá no SIGA, pessoal, considerando que a gente vai ter, digamos assim, planejamentos semanais, as atividades têm uma data para entrega, tá? Então, digamos assim, a atividade que a gente fizer essa semana, vocês têm até a semana que vem para postar no SIGA. A atividade que fizer semana que vem, tem até o final da semana seguinte para postar no SIGA. E assim vai seguindo, tá? E a gente volta lá naquela outra fala minha anterior, professor, não tive como postar a atividade, a gente vai lá e dá um prazinho, é claro que a gente quer que todo mundo acompanhe da melhor forma possível, tá bom? Então, todas essas atividades, trabalhamos essa semana que vem vocês postam essas atividades aí. Bom, lá geralmente, pessoal, no SIGA, eu disponibilizo o material em Word, aí você baixa, faz essa atividade, converte ou salva em PDF e posta isso lá no SIGA, tá? Quando houver apresentação de slides, né, a gente vai ter alguns momentos, a partir da semana que vem a gente já vai ter, você pega esses slides que você apresentou aqui para a turma, gera um PDF deles também, e aí aquela atividade vai ser a postagem daqueles slides que a gente discutiu na semana, tá bom? Aos poucos a gente vai dominando isso aí. Quando os trabalhos forem feitos em grupo, todos devem postar a mesma atividade em PDF, tá bom? Então, se a gente fez um grupo ali de 3 pessoas, aí lá no SIGA você vai pegar o mesmo PDF, você vai postar lá para o fulano, para o ciclano, para o beltrano, do grupo, tá bom? O mesmo PDF. Porque aí eu vou fazendo essa nota e vou conferindo e fica registrado que você fez a atividade, tá? É mais ou menos assim que funciona o SIGA. Se tiverem algum problema, a gente vai explicando aí no decorrer das aulas, tá? Bom, o WhatsApp, vocês podem me mandar mensagem de 8 às 22, que é o horário que eu estou aí disponível, trabalhando, tá? Então, vai ter dia que eu vou ter aula à noite, vai ser mais difícil de responder, eu acho que esse semestre vai ser... Agora, inicialmente, na quarta e na sexta, eu estou com aula à noite. E aí, acho que no mês de maio, eu começo na segunda e na terça, com a turma da pós-graduação, tá bom, pessoal? Mas geralmente eu respondo as mensagens no mesmo dia, tá? E às vezes eu trabalho aqui, nesse momento, por exemplo, tem o WhatsApp web, tá aberto, só que eu não paro agora. Então, terminou essa aula, eu vou ter um intervalinho de 1 hora para começar com a outra turma, aí eu vou lá e já dou alguns encaminhamentos no WhatsApp, tá bom? Então, das 8 horas da manhã às 22 horas da noite, eu respondo todas as mensagens. Se vocês mandarem antes disso ou depois disso, fica para o dia seguinte, tá? Aliás, se vocês mandarem às 6 horas da manhã, é claro que eu não tenho como responder isso. Professor, o pessoal manda mensagem às 6 horas da manhã, manda uma, manda duas, manda três. Tem dia que tem aluno que está com insônia, quer estudar um pouquinho, aí dá 3 horas da manhã e manda mensagem.
Aí, geralmente, à E, noite, as professor, conhece o mensagens... Luiz Fernando, aí. Luiz Fernando gosta de mandar Pessoal, mensagem. eu tiro, Mas horário de eu tiro, responder só depois, professor. eu tiro aí de meia-noite às 6 para dar uma dormida. Então, esse horário eu não consigo responder mensagem. Tá bom? Mas isso aqui é uma ferramenta, eu diria que obrigatória para nós, professores e alunos, para a gente poder estar trabalhando. Tá bom? Bom, as dúvidas de caráter privativo pode ser enviado no PV, tá, pessoal? Quando for alguma coisa urgente, me liga. Enfim, no final da semana também estaremos respondendo as mensagens, no entanto, sem hora marcada, tá? Então, às vezes, vocês vão estar fazendo um trabalho no final de semana, se for alguma dúvida muito, digamos assim, mais difícil de resolver, me liga. Eu estou com essa dúvida aqui, mas pode ser que eu não responda naquele mesmo momento, tá? Às vezes, no final de semana, a gente tira para dar uma limpada no quintal, uma organizada na cama, levar o carro na oficina, no lava-jato, enfim, tem que cuidar das coisinhas de casa também, tá? Mas, pessoal, o WhatsApp está funcionando lá de segunda a domingo, 24 horas por dia, tá? O que vocês precisarem, pode entrar em contato que a gente atende vocês sem problema. O Google Meet, pessoal, para quem, eu acho que ainda autorizei hoje, não sei quem foi que teve que autorizar a entrada, mas vai lá no seu e-mail, se você não mandou o e-mail do Gmail, manda para mim lá no grupo, acho que já tem um aluno só que eu tive que autorizar hoje. E aí eu vou mandar o convite para você, você autoriza, porque aí a gente dá os 5 minutinhos de tolerância e começa a aula e vocês vão chegando e vão entrando automaticamente, tá? Aí vou enviar o convite para participação na sala, normal isso aqui, após a confirmação, a entrada será automática. E pronto, o nosso link vai ser único, ele já está lá na descrição do nosso grupo do WhatsApp. Então, vai ser aquele link até o final da nossa disciplina, tá? Então, o professor manda o link, já está lá, é a descrição do grupo do WhatsApp. Você clica lá em cima, você já mandou o e-mail, já confirmou, você já cai direto na sala de aula, tá? YouTube, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês. As aulas síncronas serão disponibilizadas no canal do YouTube, né? Onde cada aluno deve se inscrever para ter acesso. Na verdade, eu vou pegar o e-mail que vocês já me mandaram e já vou cadastrar nessas aulas no YouTube, tá? E aí vocês vão entrar lá e vão ter acesso às nossas aulas. Lembrando que quem é da XG vai ter acesso somente à aula da XG, quem é da XJ vai ter acesso somente às aulas da XJ, para não ficar aquela bagunça, tá? Porque às vezes a gente trabalha com vocês aqui e fala com outro aluno, se isso ficar livre para todo mundo, às vezes surge uma dúvida que não é pertinente, tá? A gente vai trabalhar administração rural, quem é da administração rural vai ter acesso às aulas de administração rural, e por aí vai, bem separadinho para ficar bem organizado, tá? Aqui, pessoal, é aquele questionário que eu pedi para vocês responderem, tá? Então, isso aqui me deu, assim, uma base muito boa para entender como é que está a percepção de vocês, como é que está a dificuldade de vocês, como é que está a disponibilidade de recursos aí, né? E aí eu vou socializar isso aqui com vocês e a gente já entra na nossa introdução, tá? Eu vou dar um espacinho para vocês questionarem alguma coisa, enfim. E aí, das 20 respostas que nós tivemos, né, 18 tem smartphone e 9 tem notebook. Então, eu imagino que, digamos assim, os trabalhos em grupo que a gente for fazer, a gente vai ter aí 9 notebooks disponíveis. Então, dá para a gente fazer um grupo e cada uma dessas pessoas vão ter aí um parceiro para poder estar trabalhando, tá? Próximo item aqui. Bom, aí eu perguntei lá também, né, quais são as principais metodologias, né, que você tem tido o melhor aproveitamento das aulas remotas. Pessoal, para cada turma a gente tem uma resposta diferente aqui, tá? Então, a gente teve aqui, ó, estudo dirigido, videoaulas gravadas somente 15%, videoaulas ao vivo 10%, elaboração de resumos 5% e seminários online 12%, tá? Então, provavelmente, o que a gente vai trabalhar aqui, ó, nas metodologias que a gente vai estar disponibilizando, né, as nossas aulas, a gente vai estar aqui nesses 3 itens, tá? Estudo dirigido, as videoaulas ao vivo, tá bom? E os seminários online. Eu vou procurar ajustar todos os nossos conteúdos para que a gente consiga trabalhar nessas 3 formas, tá? Esse seminário online aqui, voltando a falar para vocês, que é a socialização dos resultados do que a gente fizer lá, por exemplo, com as metodologias ativas, que a gente já faz, isso não é nada novo. Passa o tema, vocês pesquisam e socializam, tá? Aí a gente vai tentar trazer isso de uma forma mais prática, assim que a gente der uma
uma passada na parte teórica da disciplina, tá bom? Esse outro, pessoal, eu coloquei aqui, ó, as dificuldades, né? Perguntei lá como é que seriam as principais dificuldades que vocês têm, né, com relação a essas aulas remotas. Aí a gente faz o que a gente chama de análise de sentimentos, né, ou nuvem de palavras, e aí a palavra que mais surgiu lá foi internet, né? Então, assim, problemas de acesso à internet, lentidão, aí a gente viu aqui a aula, aulas, enfim. Então, dá para a gente imaginar que a maior dificuldade de vocês é com a internet, e também é a nossa, pessoal. Agora, por exemplo, eu tô em Palmas essa semana, volto para Conceição na quarta-feira. Aqui a gente tem uma internet muito boa e não tem problema de energia, mas em Conceição do Araguaia, principalmente no final do dia, é difícil você dar uma aula sem ter uma queda de energia, tá? Aí, para a gente tentar resolver isso aqui, pessoal, embora não é a melhor forma, mas a gente vai manter as nossas aulas gravadas, tá? Os nossos encontros, apresentações de trabalho, porque às vezes você está no meio da aula, cai, às vezes você não consegue voltar, vai estar disponibilizada lá no YouTube para que vocês tenham acesso, tá bom? Então, essa foi, digamos assim, a minha percepção com relação à dificuldade, que ela é geral para todo mundo. E não só para agronomia, mas para todos os outros alunos dos outros cursos que estão com atividades remotas, tá? Outra coisa também, né, que eu percebi ainda com relação às dificuldades, é essa interação, né? Interação é a palavra que mais apareceu lá, interação com o professor. E eu digo o seguinte, se tivesse também um formulário perguntando qual que é a minha maior dificuldade das aulas remotas, é a gente fazer aquelas brincadeirinhas nossas na sala de aula, é eu poder contar uma piadinha para vocês, é poder a gente, ei, desliga seu celular, bora conversar, ei, para com seu celular um pouquinho, enfim, é exatamente a interação, pessoal. A sala de aula é exatamente isso, é a gente conversar, é brincar, é um colega contar uma piadinha, é um colega dormir na cadeira, ei, acorda aí fulano, bora. Às vezes chegou na segunda-feira, está com a ressaquinha ali, você precisa dar mais um gás na aula, e a gente não tem como fazer isso aqui pelo computador, infelizmente. Então, o que a gente procura fazer o que é fazer um slide um pouquinho mais colorido, enfim, é a gente tentar criar momentos onde vocês também vão apresentar, vão falar alguma coisa, e essa interação, eu digo também que, assim como o acesso à internet, é uma das grandes desvantagens que a gente tem com esse modelo de aula, tá? Então, a gente fica meio que robotizado aqui, eu falando para uma tela de computador, enfim. Mas a gente vai se reinventando aí, a gente vai seguindo, tá? E o que a gente puder fazer, vamos tentar descobrir uma forma de ter mais interação. A gente já melhorou muito com relação ao semestre anterior, tá? Então, eu também prefiro esse tipo de aula aqui, pelo menos a gente vai surgindo alguma ideia, a gente vai conversando, tá bom? Mas vamos tentar resolver isso dessa forma. E aí, sobre o que se espera, né? O que você entende por administração rural, que é o foco da nossa disciplina, né? Aí, o pessoal colocou administração, as palavras que mais surgiram, né? Da propriedade rural, tá bom? É exatamente isso, pessoal. A nossa disciplina, a gente vai ver de forma geral o que é administração, e depois a gente vai trazer alguns assuntos, né, que tratam exatamente disso aqui, ó. Administração da propriedade rural, tá? A gente espera que vocês aí, engenheiros agrônomos, saiam sabendo que a propriedade rural precisa ser encarada, precisa ser vista como uma pequena empresa, uma média ou uma grande empresa rural, tá, pessoal? Então, precisa entender, a gente vai falar das funções, planejamento, o que é a organização da propriedade, o que é o controle, como é que você trabalha com as equipes, tá? Lembrando que essa teoria da administração, ela vale tanto para a propriedade rural, para as empresas urbanas, tá bom? São conceitos que vocês vão pegar da administração e aplicá-la na propriedade rural, onde vocês estiverem inseridos, tá? Eu acho que, por último, né, quais são as expectativas, né? Aí a gente viu aqui que repete um pouquinho, né, com relação ao que vocês entendem sobre administração. Então,
As expectativas é que vocês adquiram conhecimentos, aí eu até dividi aqui em dois, né? Então, é o que a gente vai tentar fazer para vocês, tá? Conhecimento sobre a administração da propriedade rural, tá? Isso aqui é o entendimento da maioria de vocês. Então, a gente já fica tranquilo, né? Porque teve situações aí que a gente não teve muito esse nivelamento muito bem claro, né? E aí, por isso que a gente coloca o empreendedorismo um pouquinho antes, e a gente já aborda algumas coisas da administração que quando chega aqui a pessoa já está bem familiarizada, tá bom? Então, o que a gente vai fazer é tentar passar para vocês esse conhecimento sobre a administração da propriedade rural, que é a expectativa de vocês, tá? Pessoal, essa foi a nossa apresentação da nossa disciplina, tá bom? Como é que vai ser a forma de avaliação, como é que vai ser os nossos encontros. Vocês querem perguntar alguma coisa ou a gente já pode seguir adiante? O que vocês me dizem? Beleza, para mim ficou muito claro. Se quiser prosseguir, fique à vontade. Beleza, pessoal. Tranquilo, professor. Então, tá bom. Então, vamos para frente, né? Então, a gente já vai dar o nosso primeiro passinho ali. Eu vou parar de projetar agora, tá, pessoal? Esse quadrinho. E a gente vai fazer a introdução, tá? Deixa eu ver se tem como eu parar o que está sendo gravado aqui. A gente vai dividir em dois vídeos. O vídeo de apresentação da disciplina, e aí daqui para frente a gente já vai começar com a introdução à administração. Então, eu vou ver se dá para a gente fazer dois vídeos, tá? Vou interromper isso aqui.